sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui comigo, Juliana Maia, nutricionista e mãe de uma criança com alergias alimentares, hoje já totalmente curado das alergias. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns sintomas que algumas crianças podem começar a sentir e levantar algumas possibilidades do que pode ser. Então, barriga dura, né, distendida, bastante inchada, irritabilidade, diarreia, prisão de ventre. O que isso pode querer dizer? Será que eu realmente estou identificando quando meu filho está com diarreia ou está constipado, né? Isso é importante entender também, gente. Constipação ou prisão de ventre. O que quer dizer isso? Será que se o número de evacuações aumentar assim um pouquinho, até quando eu considero diarreia, até quando eu considero constipação? E o que pode causar isso no meu filho? Então vamos lá repetindo os sintomas que eu vou falar aqui hoje. Se o seu filho está com diarreia ou constipação, que é prisão de ventre, a barriguinha dura, distendida, com aquele excesso de produção de gases, né, que gera desconforto, irritabilidade, o que isso pode querer dizer? Será que o meu filho está passando só por um período de cólicas normais aí do bebê, que geralmente vai até os 3 meses, ainda é imaturidade do intestino? Quando eu vou saber que isso é normal da criança ou quando isso está além do normal? Então, vou começar a falar aqui um pouquinho, né, sobre essa dor abdominal, sobre essa barriga distendida, com excesso de produção de gases, que gera irritabilidade, gera desconforto, gera cólica, gera dor. A gente sabe que até os 3 meses as crianças ainda estão terminando o seu amadurecimento, né? O que a gente chama muito de esterogestação. A criança fica 9 meses, né? Aproximadamente 9 meses dentro do útero da mãe, e até completar 12 meses ela completaria a sua formação, seu amadurecimento, seu crescimento fora, né? Esses 3 meses a mais fora da barriga da mãe. Por que isso acontece, gente? Porque o feto humano, né? O filhote humano, o filho humano, ele precisaria, na verdade, de 12 meses dentro do útero da mãe, mas só que por conta de uma questão física mesmo, né? De tamanho, peso, as mulheres não conseguiriam gestar as crianças durante mais 3 meses, né? Imagina, eu com 9 meses, eu estava no meu limite, ter que suportar ali mais 3 meses naquele tamanho de barriga, sem respirar, com azia, aquele desconforto tremendo, era realmente demais. E a gente percebe, por exemplo, né, a diferença entre o filhote do ser humano e o filhote dos outros mamíferos, né, dos outros animais. A maioria dos outros animais, com pouquíssimo tempo, o filhote já está bem desenvolvido, ele já começa a se comunicar, ele já começa a caminhar ou a voar, enfim. Ele se desenvolve muito mais rápido, né, do que uma criança. Uma criança ela ainda fica extremamente dependente da mãe ou dos pais por muitos e muitos anos, inclusive, né? Alguns até 18 anos aí. Brincadeiras à parte, gente, mas é verdade, né? O filhote do ser humano, ele realmente não nasce pronto para sobreviver, para conseguir crescer, né? Em pouco tempo já estar liberto aí de tudo que a mãe proporciona para ele, alimentação, carinho, cuidado, calor, abrigo, proteção. O filhote do ser humano não é assim. E aí com isso, com toda essa maturidade que os nossos filhos nascem, todos os sistemas e os órgãos também ainda estão em desenvolvimento. Né? E o trato gastrointestinal, que vai da boca até o ânus, ele também não nasce completamente desenvolvido, completamente maduro. E é normal, né? E a criança pode realmente não ter nada a mais, ele apresentar esse leve desconforto, essa cólica,
né, a dor na medida que o alimento chega, o leite materno ou a fórmula chega ali no organismo dele, naqueles primeiros 3, no máximo ali até 4 meses, gerando aquela dor, aquele desconforto. Às vezes pode ter um pouquinho de distensão abdominal, mas desde que isso, gente, fique dentro de uma normalidade. O que a gente espera ali de uma criança até 3 meses com esse desconforto de choro, cólica, consistência das fezes? Vou falar sobre tudo isso, né? Sobre diarreia, sobre constipação e sobre as cólicas até 3 meses, o que a gente consideraria normal. Então, uma cólica normal, a criança choraria, teria desconforto, né? Em torno aí, vamos somar no dia, umas 2, 3 horas no máximo de choro, desconforto. Com algumas posições você consegue acalentar um pouco mais a criança, banhos mornos, né? Compressas morninhas na barriga, porque vai dilatar também os vasos ali, a circulação, tende a diminuir um pouco a dor. Então, isso estaria dentro do normal. Fezes, né? O que estaria dentro do normal aí para um bebê muito novinho, que está em aleitamento materno exclusivo, aí a gente já pode estender até os 6 meses, né? Em aleitamento materno exclusivo ou em uso de fórmula. Em aleitamento materno exclusivo, é normal, por incrível que pareça, por mais que pareça fora do normal, é fora do normal para um adulto, mas não é fora do normal para um bebê que está em aleitamento materno exclusivo. A criança pode evacuar até todas as vezes que mama, né? O que a gente chama de reflexo gastrocólico. A criança começa a fazer esse movimento de sucção ali no seio materno, já ativa todo o peristaltismo, que é o movimento ali de todo o cano, né, aonde vai passando o alimento da boca até o ânus, ativa e a criança mama e às vezes já evacua no mesmo momento. É quase como se fosse um patinho mesmo, né? A gente brinca assim. Então já pode mamar e evacuar. As fezes geralmente são líquidas, tem uma boa absorção ali da fralda, mais amareladas e geralmente tem uns gruminhos, como se fosse um leite talhadinho que sai ali junto com essas fezes. Isso seria normal. Então a criança pode evacuar ali até 7, 8 vezes ao dia, sem outros sintomas correlacionados, fezes mais amarelinhas, líquidas, com os gruminhos, está tudo bem. Do outro lado da ponta, os estudos mostram também que para as crianças que estão em aleitamento materno exclusivo seria normal não evacuar também até 7 dias. Alguns estudos até chegam a falar 10 dias, desde que a criança não sinta extremo desconforto nesse período e quando ela evacue fazendo uma força normal, não fica extremamente irritada, não sente dor. As fezes também saem em consistência normal ali para a criança que está em aleitamento materno, como eu falei anteriormente, líquidas, com os gruminhos de leite talhado, numa coloração ali mais próximo do amarelado. As fezes da criança, gente, podem oscilar um pouquinho a questão da coloração, ora pode estar mais amarela, ora pode estar mais marronzinha, pode caminhar um pouco, às vezes, ali para o esverdeado. A questão maior assim, que a gente deve ficar atento às fezes dos nossos filhos é quando as fezes estão esbranquiçadas. Aí sim, fotografar, entrar em contato com o pediatra, mostrar aquelas fezes, né, para que ele faça uma análise. Se as fezes estiverem muito esbranquiçadas, com a coloração muito branca, aí pode realmente significar algum problema ali maior, alguma relação ali com o fígado da criança. O médico vai fazer a análise, pode solicitar alguns exames para identificar. Mas, dentro dessas pequenas mudanças de cor, do amarelo, marrom e esverdeado, isso pode acontecer. O cheiro das fezes da criança, né, gente, que tem aleitamento materno é uma maravilha. A gente vai entender melhor isso depois que a criança começa a comer, né, que a introdução alimentar começa a acontecer, que a consistência e o cheiro das fezes começa a mudar bastante. Mas é um cocôzinho que tem um cheirinho muito suave, o cocô do leite materno, né, ou quando a criança também está só na fórmula, é um cocô que tem um cheiro muito suave. Se o cheiro do cocô do seu filho, ele já beira a cocôzinhos assim, com cheiro muito forte, quase um cheiro podre, né? O que aconteceu com o meu filho, aí também a gente já começa a levantar aí um sinal vermelho que pode estar acontecendo alguma coisa diferente na criança. Então, até evacuar em todas as vezes que mama e ficar sem evacuar até 7
às vezes até 10 dias, desde que a criança esteja bem, clinicamente, né? Na hora da evacuação também o cocô saia bonito, né? As minhas alunas morrem de rir de mim. Elas me mandam foto direto, Juliana, olha esse cocô. Falei, gente, que cocôzinho lindo, tá tudo bem, tá tudo lindo. Ela, é só você mesmo para achar cocô lindo. Tem cocô que é lindo, tem cocô que já nos acende ali alguma, né, pulga atrás da orelha, ou alguns até já acendem um sinal vermelho mesmo. Então, tá líquido, tá amarelinho, com gruminhos, oscilando às vezes um pouquinho de cor, o cheiro tá normal, é aquele leite talhadinho, tá tudo bem, tá? Com a criança, né, as fezes com a fórmula, a criança, ela tende a evacuar um pouco menos e as fezes tendem a ser um pouquinho mais consistentes do que as fezes com o aleitamento materno. Porque o leite materno, a gente sabe, né, gente, é totalmente biocompatível. A criança absorve muito bem aquele leite, né, as proteínas que estão ali são totalmente bem digeridas pela criança. E as proteínas da fórmula já podem não ser tão bem digeridas assim pela criança. A grande maioria das fórmulas infantis tem uma base de leite de vaca. Então as proteínas são diferentes, o peso molecular é um pouco diferente, né? A fórmula infantil, que é aquele pó, né? Não é o leite em pó, é uma fórmula infantil. Ela é toda mexida pela indústria para ficar o mais próximo possível ao leite materno, né? Mas ainda tem algumas diferenças, não tem aquela parte viva do leite materno, né? Que promove todo o amadurecimento ali do trato gastrointestinal, da parte imunológica, desenvolvimento neurológico, motor, enfim. Mas em termos nutricionais fica o mais próximo possível do leite materno, mas não chega a ser um leite materno. Então essas fezes também mudam um pouquinho mais. O mais normal, vamos dizer assim, da criança que está em uso de fórmula seria evacuar aí pelo menos uma vez ao dia, e as fezes um pouquinho mais pastosas, não tão líquidas, isso seria o normal. E a criança poderia até ficar ali uns 2 a 3 dias sem evacuar, desde que ela não sinta um extremo desconforto e na hora da evacuação essas fezes saiam com tranquilidade, a criança não sofra para evacuar e a consistência esteja normal também. Né? Quando que vai ficar, gente, que a gente já começa a acender algumas luzes aí e começa a ter possibilidades de, quem sabe, levantar a bandeira aí de uma investigação de uma alergia alimentar, né? Que a criança possa ter alergia à proteína do leite de vaca. Então, quando essas fezes, né, elas tendem a ficar aí muito esverdeadas, a criança está sempre muito irritada, ela chora mais de 4, 5, 6 horas ao dia, um choro muito estridente, é um choro de dor, de desconforto, ela se contorce, ela se espreme, mesmo durante os 3 meses, tá? Tem esses níveis aí, são sutis. Eu sei que para a mãe de primeira viagem é muito complicado entender essa diferença, né? Mas a gente vai pegar aí pelo tipo do choro. É um choro que se contorce, é um choro onde a criança sofre muito, a criança passa horas e horas chorando, né? Muitas horas, às vezes acaba dormindo de exaustão. Se você soma os picos de choro ao longo do dia, chega a dar ali às vezes 4, 5, 6, 7 horas de choro direto. A barriga sempre muito dura, muito distendida, aquela barrigona mesmo, grande, estufada, que você aperta, parece uma bexiga, né? Um balão de festa de criança infantil que está muito cheio. É aquele aspecto, né? A barriga muito durinha, muito distendida mesmo, e você bate ali, ó, coloca 2 dedos em cima da barriguinha do neném e bate, você escuta um som de tambor. Isso quer dizer que a barriga está com muitos gases. O que que isso pode querer dizer, gente? Que o intestino está inflamado por conta da presença ali da proteína do leite de vaca, que pode estar vindo através da alimentação da mãe, mesmo a criança em aleitamento materno exclusivo, isso pode acontecer, foi o que aconteceu com meu filho, ou a criança que está em uso de fórmula infantil, ou a criança acima de 1 ano que começou também a comer alimentos que tenham leite derivado, tá? Ou algum outro alimento também que pode provocar alergia, né? Como trigo, ovo, soja, peixes, frutos do mar, oleaginosas, enfim. Depois de 1 ano, essa gama aumenta muito, mas quando é mais bebezinho, até 6 meses, a gente primeiramente vai suspeitar sempre de alergia ao leite de vaca, porque é o alimento mais alergênico. E geralmente, né, principalmente as crianças que estão em contato com fórmula infantil, a grande maioria das fórmulas tem base de proteína do leite de vaca, então é dessa que a gente vai suspeitar. Então, se a criança chora muito,
várias vezes ao dia, por várias horas, muita dor, muito desconforto, é um choro gritado, irritado, é um choro que machuca o coração, né, da mãe, é um choro que machuca o coração do pai. É diferente. Tá passando do normal que você conversa aí com as suas amigas, com as suas primas e que os filhos delas tinham. É diferente do seu primeiro ou segundo filho, né? Então a gente começa a ter um parâmetro ali e vai levantando algumas possibilidades. Se o cocô da criança, né? Se a criança evacua ali às vezes 9, 10, 11, 12 vezes ao dia, opa! Já está passando da quantidade que a gente esperaria de um bebê até 6 meses evacuar. Esse odor das fezes, ele lembra um cheiro, gente, quase às vezes que de esgoto, é bem podre, é bem característico do intestino bem inflamado, que não está conseguindo digerir bem aquele leite. As bactérias, então, né, naqueles nutrientes que não foram digeridos, bem digeridos, atuam ali em cima, fermentam mesmo aquele alimento que está ali dentro do intestino, que não foi bem digerido, porque o intestino está inflamado. Intestino inflamado não faz bem o que ele deveria fazer, que é produzir enzimas e quebrar o alimento, quebrar as proteínas do leite materno da fórmula. Então, as bactérias do intestino começam a agir ali, produzir muitos gases, e é onde vem essa barriga dura, distendida, e causa muita dor, muito desconforto, tanto pelo excesso de produção de gases, quanto pela inflamação do intestino, ali pela presença da proteína, causando uma reação alérgica. Essa reação alérgica em crianças pode acontecer exatamente por uma imaturidade de todo o sistema ali do corpinho dela, uma imaturidade do sistema de defesa, das células de defesa, né, que são poucas, escassas, de poucos tipos, estavam ainda em processo de amadurecimento. Esse amadurecimento acontece muito via leite materno, onde a mãe passa suas células de defesa mais maduras, mais experientes via leite materno para a criança, melhorando esse amadurecimento do sistema imunológico da criança. É claro, gente, que crianças, né, que não foram amamentadas, também amamentadas com fórmula exclusivamente, também vão ter o seu processo de amadurecimento do sistema imunológico, mas que pode demorar um pouco mais, porque não está tendo essa ajuda muito potente, né, via leite materno. Então, por essas células estarem ali escassas, pouco amadurecidas, elas começam a entender que a proteína de um alimento vai fazer mal à criança e começam a fazer uma reação alérgica, tentar expulsar essa proteína do corpo da criança. E ali podem acontecer sintomas gastrointestinais, refluxo, dor abdominal, aquele muco nas fezes, né, que é como se fosse uma clara de ovo, com a presença ou não de sangramento junto, né, porque a inflamação no intestino ali pode ser tanta que pode chegar realmente a ferir aquele intestino por dentro, saindo sangue junto com as fezes. Sempre vai ser, gente, um sangue vermelhinho vivo mesmo, visível a olho nu, não precisa fazer exame de sangue oculto. O sangue não é oculto nas alergias. Quando a criança sangra, dá para ver. É esse exame aqui que tem que ser feito, tá? É um sangue bem vermelhinho, porque é da porção final ali do intestino. Geralmente, na grande maioria dos casos, as fezes vão ficar diarreicas, então vai ficar ainda mais mole e aumentar muito a consistência. É isso que a gente, né, classifica como diarreia, um aumento das vezes e uma diminuição da consistência, então fica mais mole, aumenta muito o número de vezes ali do que seria o normal para a criança naquela idade, com aquele tipo de alimento. Ou, em alguns casos, pode acontecer o contrário, pode acontecer a prisão de ventre, a constipação. Isso também pode acontecer em alguns casos, mas na grande maioria das vezes vai acontecer a diarreia, tá? Associado a esses sinais de dor e desconforto da barriguinha, a criança vai ficar irritada, ela está muito inflamada, ela está com dor. Pode acontecer também questões de pele junto, né? Uma dermatite atópica, geralmente, que é aquela pele que fica bem empipocada, áspera, com aspecto de ressecado. Pode ser em decorrência à alergia a um alimento, pode comprometer a parte respiratória da criança. A criança está sempre com um chiadinho ali no peito, tem bronquite, bronquiolite, né, infecções respiratórias de repetição. Isso também pode estar atrelado à alergia à proteína do leite de vaca.
por essa inflamação intestinal também, né? Podem dar, além desses sintomas intestinais, também pode dar ou não esses outros sintomas. É importante falar aqui, gente, que a criança pode ter ou não comprometimento no ganho de peso. Isso vai depender do local ali do intestino que as células estão fazendo a guerra dela, né? Que é onde elas estão inflamando. Se é no primeiro intestino, que é o intestino delgado ou fino, ou se é no segundo intestino. Se há uma inflamação, se a guerra acontece no primeiro intestino, que é o intestino responsável por produzir enzimas e digerir e absorver os nutrientes, a criança tende a ter um comprometimento no ganho de peso. Tá? Já se essa inflamação acontece no segundo intestino, na grande maioria das vezes, a criança não vai ter comprometimento no ganho de peso. Ela pode até não ganhar o peso suficiente se naquele momento o intestino está muito inflamado ou tem muita diarreia, porque se tem muita diarreia, né, e tem sangramento, o sangramento também propicia diarreia, o fluxo ali, né, a rapidez com que aquele bolo alimentar vai passar pelo intestino aumenta muito e às vezes não dá tempo do nutriente ser totalmente absorvido. Mas uma parte vai ser absorvida de qualquer forma. Então a criança pode ter até um comprometimento ali na velocidade do ganho de peso, mas geralmente não tem uma baixa, né, na curva ali de ganho de peso. Às vezes a curva fica reta ou começa realmente a cair, que aí é onde nos preocupa, né? Isso deve também ser bem avaliado também nestes casos, né? Todo esse conjunto de sintomas podem nos levar a crer que a criança pode ter uma alergia à proteína do leite de vaca. E aí, gente, um outro tipo de reação também são as reações mais rápidas e imediatas, né? Que podem acontecer via leite materno, mas são muito mais comuns quando é dada a fórmula direto à criança. Então, ela tem todos esses sintomas que eu falei aqui antes, né? Esses desconfortos, diarreia ou constipação, barriga distendida, cólica, o cocôzinho fica fétido, fica, né, muitas vezes esverdeado, pode ter sintoma de pele, respiratório comprometido, mas geralmente quando se dá a fórmula na criança, a criança desenvolve placas vermelhas pelo corpo e às vezes até inchaço de olhos, bocas, né? Isso é bem característico de reação alérgica, é o que a gente chama de reação IgE mediada. Ali tem presença de anticorpos da classe imunoglobulina E. Isso geralmente acontece quando a gente dá diretamente a fórmula para a criança, tá? É muito mais comum esse tipo de reação quando a criança recebe fórmula infantil à base da proteína do leite de vaca, mas eu conheço alguns casos que a criança pode fazer esse tipo de reação também via leite materno, mas é mais raro. Enfim, então isso tudo nos começa a levar ali a uma suspeita de alergia à proteína do leite de vaca, e o que a gente deve fazer é levar os nossos filhos a um bom médico, né? Existem excelentes pediatras que entendem sobre alergia alimentar e vão te orientar aí a fazer o correto processo de investigação, ou bons gastropediatras ou bons alergistas que vão te orientar a fazer o correto processo de investigação. Para as crianças que fazem placa vermelha e inchaço, o médico pode pedir alguns exames que podem auxiliar no fechamento do diagnóstico. Auxiliar, porque o que fecha o diagnóstico é a história clínica, né? Então a criança está se alimentando como? O que aqui ela está tendo contato? Quando isso aconteceu? Desde quando? O médico vai entender essa história clínica, vai pedir exames ou não, só se a criança fizer placa vermelha e inchaço. Para os outros, né, para dermatite atópica até pode pedir, porque pode ter a presença do anticorpo, porque é uma reação mista, mas se tiver, gente, reação só respiratória e gastrointestinal, não precisa pedir nenhum exame, né? Eu sempre falo isso aqui, não vão gastar aí seu precioso tempo e dinheiro com isso. Nem precisa de exame de fezes, né? Nem precisa de prick teste e nem de exame de sangue de IgE específica. Um bom médico, um médico que realmente entenda sobre alergia alimentar apenas com a história clínica e orientando bem feito, TPO, teste de provocação oral, que é o teste ouro para fechamento do diagnóstico das alergias alimentares, ele vai conseguir fechar o diagnóstico do seu filho ou da sua filha que estejam apresentando esses sintomas, tá? No momento que ele vai investigar aí a alergia à proteína do leite de vaca. E como que isso é feito? É feito a partir da dieta, da exclusão da proteína do leite de vaca da vida dessa criança. Então, se ela está em aleitamento materno, quem faz a dieta de restrição é a mãe. E não basta dizer tire leite derivados da dieta, isso é completamente insuficiente
para que a mãe consiga fazer uma dieta adequada, principalmente porque ela come vários alimentos, né? E a gente sabe que a criança pode reagir não só por via alimentar, ela pode reagir por outras vias não alimentares também. Então é muito importante que o médico realmente assente ali com a família, explique toda a situação, explique como esses contatos podem acontecer, explique todos os alimentos e produtos que podem ter leite, para que a família realmente consiga fazer um período de exclusão bem feito. Esse período ocorre aí entre 30 a 45 dias. Se a criança está em uso de fórmula, o médico vai orientar e vai recomendar uma fórmula hipoalergênica, né, extensamente hidrolisada, ou uma fórmula de aminoácido, ou uma fórmula à base da proteína de soja, ou uma fórmula extensamente hidrolisada à base da proteína do arroz, dependendo da idade, dependendo dos sintomas da criança, né, o nutricionista ou o médico que está acompanhando vai avaliar o quadro e vai orientar essa troca de fórmula. Muitas vezes o que eu vejo também é uma troca de fórmula orientada, mal orientada. E aí a criança não melhora e não se tem um correto fechamento do diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca. É importante falar aqui para vocês, gente, que esses sintomas, né, eu vejo muita confusão aí falando que a criança tem intolerância à lactose. Intolerância à lactose é raríssimo, raríssimo em crianças pequenininhas, né? Vamos dizer aí até 1 ano, 2 anos de idade. É muito raro a criança ter intolerância à lactose, porque aí seria uma intolerância à lactose primária, genética, ela não produz a enzima que quebra o açúcar do leite. Lembrando que leite materno é mais rico em lactose do que leite de vaca. Tá? Tem mais lactose no leite materno do que no leite de vaca. Então, se a criança mamava leite materno, estava tudo bem com ela e começou a apresentar esses sintomas quando estava em contato com a fórmula, a base da proteína do leite de vaca, então vocês concordam comigo que ela não tinha qualquer problema com a lactose? Ela vai ter problema com a proteína do leite de vaca, que a proteína do leite de vaca é totalmente diferente da proteína do leite humano. Ou alguns casos da criança muito sensível, que foi o caso do meu filho, reagia à proteína do leite de vaca, dos alimentos que eu comia, digeria, a pedacinhos dessa proteína que ainda passavam ali pelo meu intestino, eram absorvidos, chegavam no meu sangue, chegavam via leite materno e chegavam no meu filho, o meu filho reagia, porque ele era muito sensível, tá? Tem crianças que reagem nesse nível realmente. Então, a criança sempre reage à proteína do leite de vaca, nunca à proteína do leite materno. Então, basta a mãe fazer uma dieta bem feita e os cuidados do dia a dia, que a criança estabiliza e para de reagir. Então, a família faz essa dieta, seja a dieta da mãe, seja a troca da fórmula, uma fórmula bem orientada, uma dieta e os cuidados no dia a dia bem orientados, durante 30 a 45 dias, espera-se, né, sendo alergia à proteína do leite de vaca, que a criança melhore bem nesse período, e depois o médico vai orientar a reintrodução da proteína do leite de vaca, seja voltando à fórmula anterior, seja entrando com alimentos que tenham leite de vaca na dieta da mãe, e aí a gente vai observar se esses sintomas voltam. Por que tem que fazer isso, gente? Muitas vezes era alguma outra coisa, ou era realmente uma imaturidade, ou era uma outra questão, uma virose, uma parasitose também tem que se investigar, uma infecção bacteriana, alguma outra coisa. Por isso é tão importante reintroduzir a proteína, porque se for alergia, a gente tira, melhora. Reintroduz, a criança tem que voltar a fazer os sintomas. E muitas vezes essa reintrodução não é feita, não era alergia, e a família permanece com esse diagnóstico aí por muito e muito tempo, carregando esse peso que é receber um diagnóstico de alergia alimentar. Só quem passa, né, na pele, como eu passei com meu filho, sabe o quanto não é fácil. Eu fiz a dieta de restrição para amamentar o meu filho durante 7 meses. Não é fácil, principalmente quando você não é bem orientado. Aí piora mesmo, aí realmente é muito difícil, porque você corta, tira, não tira o que deveria tirar, tira um monte de coisa que nem precisaria e a criança continua passando mal, né? Isso é que eu vejo que muitas das vezes acontece. E aí você não fecha o correto diagnóstico e fica ali arrastando aquele diagnóstico mal fechado por tempos e tempos, e às vezes a criança não era alérgica, porque se tivesse voltado com a proteína do jeito certo, no momento certo, ela não voltaria a fazer os sintomas. Então isso é muito importante, tá? Fechar o diagnóstico de forma correta, porque aí você começa a fazer o tratamento de forma correta. E aí você
você tenha certeza que o seu filho é realmente ou não alérgico à proteína. Muitas vezes também o médico aconselha, né, bem aconselhado aí todo o processo de TPO, a criança não apresenta uma melhora, volta a proteína, a criança continua apresentando os sintomas. Então, também, o médico vai excluir a possibilidade de ser alergia à proteína do leite de vaca e vai começar a fazer outras investigações de outras doenças inflamatórias, outras doenças respiratórias ou intestinais, né? Isso é importante, por isso é tão importante fazer todo esse processo de forma correta com um profissional que realmente entenda sobre tratamento de alergia alimentar. Tem que entender de alergia, tem que entender de alimentação, tem que ter tempo para te explicar, tem que ser acessível porque as dúvidas vão surgir a todo momento durante esse período, né? São muitas informações. Para vocês terem uma ideia, dentro do meu programa online hoje de acompanhamento de crianças com alergia alimentar, né? Eu acompanho também muitas mães que estão nesse processo de investigação, orientando bem a dieta, tirando as dúvidas, falando o que pode, o que não pode comer, para que inclusive, gente, não haja deficiência nutricional, né? Isso é muito importante. Eu fico vendo muitas mães aí na tentativa de ver o filho melhor, comendo arroz, tapioca e frango, desnutrindo, afetando diretamente a produção de leite e acontecendo desmame, porque a dieta não foi bem instruída. E a mãe, no desespero, começa a cortar, passa fome, fica desnutrida. Já vi mãe desmaiando e batendo a cabeça e tendo que ir para o hospital de fome, né? Porque a dieta não foi bem orientada, não estava com acompanhamento nutricional de uma nutricionista especializada em alergia alimentar e, infelizmente, muitas coisas graves acontecem aí durante esse período. Isso é complicado, gente, tá? Então, procurem um bom profissional, um bom médico, que tem que ter um acompanhamento médico, mas também tem que ter acompanhamento de nutricionista especializado em alergia alimentar. Eu falo que, né, eu sempre falo isso aqui e falo com total segurança, estou falando de mim. Antes de eu ter o meu filho, passar tudo que eu passei com ele, todas as dificuldades, de ter passado por todo esse processo, de não ter sido explicado corretamente para mim, né, como acontecia todo esse processo de alergia alimentar, o grau de sensibilidade do meu filho, que ele poderia reagir a alimentos, mas ele poderia reagir a outros alimentos também, que ele reagia não só via alimentar, que ele reagia por outras vias também, da proteína do leite de vaca, depois eu descobri da soja, depois eu descobri da carne de porco e por último do chocolate, né? Que essas foram as reações alérgicas do meu filho. Então eu fui descobrindo isso tudo, tropeçando, ele passando mal, tentando acertar e errando muitas vezes. E aí eu, né, nenhum médico que eu fui me ajudava nesse sentido, eles davam um diagnóstico, eu falava que era alergia à proteína do leite de vaca, tire leite derivados da dieta, mas ninguém me ensinava efetivamente como fazer o correto tratamento da alergia, como fazer a correta dieta, como entender o grau de sensibilidade do meu filho, como saber as outras coisas que tinham leite, que ele poderia reagir a outras proteínas também. Eu não sabia de nada disso. E meu filho passou muito mal durante 5 meses direto, né? E eu sempre falo aqui para vocês, eu realmente não gosto nem de lembrar desses primeiros meses de vida do meu filho. Não ter tido o acompanhamento, não ter tido acesso às informações corretas, a um bom profissional que me ouvisse, me entendesse, né, e que realmente respondesse às minhas dúvidas ali a todo momento, fizeram com que esses primeiros meses, né, da maternidade fossem caóticos para mim. Eu não gosto nem de lembrar desses primeiros meses. E infelizmente eu escuto isso de muitas mamães, né, que me acompanham, veem os meus vídeos aqui, tentando entender o que os seus filhos possam ter, mesmo investigando, né, o diagnóstico, não tem um bom acompanhamento, a criança não melhora, mesmo depois com o diagnóstico fechado, tentam fazer a dieta o melhor que elas podem. Mesmo assim a criança não melhora, isso tudo vai tirando a saúde da criança, a criança começa a tomar um monte de remédios, né, tentando melhorar ali, mas fica só tratando o sintoma, não trata a causa da alergia, que é a presença do alimento que tem que ser retirada, é o alimento que faz mal à criança, continua em reação alérgica, a criança estoura de sintoma na pele, respiratório, no trato gastrointestinal, incha, faz placa vermelha, né? Cada criança reage de um jeito, e aí remédio,
Todos os remédios têm efeitos colaterais, muitas vezes graves, que vão trazer repercussões aí para a vida da criança, né, com o uso prolongado, fora a conta da farmácia que nunca para de crescer, né, gente? Então isso tudo é muito complicado, então por isso é tão importante a gente fazer o correto tratamento. A criança também ficar sempre em reação, então, por exemplo, as reações aí, algumas trazem risco de vida, né, como as crianças que fazem anafilaxia, que fazem FPAS, que vomitam a jato, né, a alergia também pode fazer isso na criança, esses vômitos a jato, tem risco de choque hipovolêmico, algumas reações tiram completamente a qualidade de vida da criança, uma dermatite atópica, por exemplo, né, quando está ligada à alergia alimentar. A criança se coça, a pele está inflamada, pode ter comprometimento ali de fungo e bactéria, infeccionar ainda mais a pele da criança, abrir feridas, isso é terrível, a criança está em risco ali de infecções, né? Essa infecção da pele pode até passar para o sangue, então é muito arriscado. Essas infecções respiratórias de repetição, gente, a criança muitas vezes interna com infecções respiratórias graves, que também levam a um risco de vida, né? Precisa tomar remédios fortíssimos para essas infecções passarem, às vezes antibióticos fortíssimos, corticoides, isso afeta todo o sistema imunológico da criança, afeta também toda a produção enzimática, afeta muito a flora intestinal da criança, né? O antibiótico mata as bactérias que precisam ser mortas naquele momento da infecção, mas mata as bactérias intestinais, aí o processo inflamatório e o processo de digestão ali dos alimentos também piora ainda mais, né? Dá mais um desequilíbrio ali da flora, podendo piorar o caso. As crianças que têm, por exemplo, o refluxo, né? O refluxo que pode estar ligado também à alergia alimentar. A criança está com tanta dor, está com tanto desconforto, joga o pescocinho para trás, recusa o peito, recusa a mamadeira. Uma criança maior já recusa se alimentar por dor, porque tudo isso aqui nela está inflamado, né? O conteúdo do estômago junto com o ácido vai voltando e vai queimando mesmo o esôfago, que é esse caninho que a gente tem que liga a boca ao estômago. Então traz uma imensa dor e desconforto para a criança. Baixo ganho de peso também pode acontecer, porque ela recusa o alimento porque está com dor. A criança que tem inflamação intestinal, gente, principalmente a criança que tem aí muita diarreia, perde muito nutriente, porque não dá tempo de ser absorvido pelo intestino. A criança que tem sangramento intestinal, olha o risco de anemia. Anemia em criança é muito grave. Anemia, o que está mostrando? Que as células do corpo não estão recebendo o oxigênio necessário. O oxigênio, junto com o ATP, né, que é a fonte de energia que vem dos alimentos, é vital para que haja o processo de multiplicação celular. Então, a criança está crescendo, está aumentando músculo, tecidos, osso, pele, a parte toda neurológica, do desenvolvimento neurológico, né? Bainha de mielina, os neurônios, toda a questão cognitiva, tudo isso pode ficar afetado por uma anemia. A criança pode ter, inclusive, deficiências graves decorrentes dessa anemia que não é tratada, né, não é bem tratada, porque a causa continua ali, a alergia continua ali, e a criança vem com um comprometimento de desenvolvimento mesmo, motor e neurológico, por alguns anos. Isso vai comprometer o resto da vida da criança. Então é muito importante, né, tanto os pais ficarem atentos a esses sinais, levantar a possibilidade de alergia, procurar um bom médico e um bom nutricionista para fazer o fechamento do diagnóstico correto, o diagnóstico sendo fechado, continuar esse acompanhamento com a nutricionista para fazer, né, a correta dieta, para que a mãe não tenha carência nutricional, para que a criança não tenha carência nutricional. A gente sabe também que uma introdução alimentar de criança alérgica é totalmente diferente de uma criança não alérgica. A gente tem todo um processo de segurança a ser feito. Isso tudo tem que ser bem orientado, até para a criança não evitar aí desenvolver seletividade alimentar. A criança começar por dor, por sempre estar em reação, ela começa a associar esses sentimentos de dor e desconforto ao alimento e passa a não comer vários alimentos. Isso vai trazer uma repercussão aí para o resto da vida da criança. Então é muito importante que os pais fiquem atentos, né? Aqui no meu canal do YouTube eu estou fazendo vários vídeos falando dos sintomas, alertando aos pais que pode ser alergia à proteína do leite de vaca, para que eles consigam
buscar um fechamento correto do diagnóstico e um tratamento correto, com médico especializado e nutricionista especializado em alergia alimentar. Porque, gente, a alergia bem tratada, né, fazendo a dieta de restrição e os cuidados do dia a dia bem feitos, a criança tem total qualidade de vida. Né, total qualidade de vida. Ela cresce, se desenvolve bem, a gente estabiliza esses sintomas, a gente tira a causa e para de tratar os sintomas com remédio. Se você só trata o sintoma, você não trata a causa, vai ser uma criança que infelizmente, né, chegam no meu programa aí crianças maiorzinhas que não foram diagnosticadas, né, de forma precoce, que arrastaram aí durante anos e anos sintomas, trazendo repercussões graves de saúde para a vida delas, repercussões graves na introdução alimentar. Isso que me preocupa muito, né? Então, todo esse meu trabalho que eu faço aqui. Então, eu peço para que vocês também que estão me assistindo aqui, compartilhem, né, gente, para quem está aqui comigo no Insta, compartilha no aviãozinho essa live com outras mamães, copiem o link, vai ficar salvo 24 horas, compartilhem nos grupos de mães que vocês participam, se tem uma prima grávida, uma amiga grávida, né, ou com um filho pequeno que não está fácil ali a vida dela, será que pode ser alergia à proteína do leite de vaca? Compartilhem os meus vídeos, marquem as mamães aqui nos comentários. Eu vou abrir um post aqui logo depois dessa live com o tema. Marquem lá também o que vocês aprenderam aqui comigo essa live. Marquem as mamães lá também que precisam saber disso. Né, eu preciso desse retorno de vocês. Eu estou realmente doando aqui, ó, no meu feriadão, o meu tempo. Poderia estar ali com meu filho, com a minha família, descansando. Eu estou aqui compartilhando informações com você, porque esse é o papel da mãe de alérgico ou da mãe de um potencial alérgico, tá, gente? Compartilhar informações. Esse realmente é o nosso papel para que outras crianças tenham saúde, qualidade de vida. A mãe também tenha paz e tranquilidade, porque criança passando mal, a gente sabe, tira toda a paz, a saúde e a tranquilidade da família. E falando nisso, convidar todo mundo que está aqui comigo para participar do meu workshop gratuito que eu vou fazer entre os dias 11 e 18 de maio. Vai ser um workshop onde eu vou falar exatamente sobre isso, gente, desse processo de descoberta das alergias alimentares e do diagnóstico até a cura. Eu vou dar todo o trajeto ali para vocês, né, como vocês devem fazer para que o filho de vocês pare de sofrer com os sintomas, tenha qualidade de vida em até 6 semanas e para que vocês também consigam economizar até 80% no tratamento deles. Seja, né, com essa redução drástica de medicação que tem efeitos colaterais graves para a saúde deles, porque você vai descobrir a causa e saber tratar a causa e não vai ficar tratando sintomas, seja porque você vai entender, né, quais são as fórmulas corretas para criança com alergia alimentar, como fazer a evolução do tratamento, como fazer a introdução alimentar de forma segura, como deve ficar a alimentação da mãe e da criança com alergia alimentar, né? Tem que suplementar, não tem que suplementar, todo esse processo eu vou falar dentro desse workshop. Vocês são minhas convidadas e são minhas embaixadoras também para distribuir essa notícia por aí, para outras mamães, outros grupos que vocês participam de crianças com alergia alimentar, Facebook, WhatsApp, manda para todo mundo, chama todo mundo, é online, é gratuito, mas tem que se cadastrar. Eu só preciso que você registre o seu e-mail para mim. Eu vou colocar aqui no arrasta para cima do meu stories, tem o link na minha bio do Insta e tem lá no meu site também, que é Juliana Maia Nutri, de nutricionista, plv.com.br. Entrem lá, tem o link para vocês se inscreverem gratuitamente. Eu preciso do e-mail de vocês, porque tudo isso, gente, né, todo esse conteúdo, todas as minhas aulas que vão acontecer entre os dias 11 e 18 vão chegar via e-mail para vocês. Então eu preciso que vocês coloquem lá um melhor e-mail. Cuidado com o Hotmail. Hotmail manda tudo para o spam. Então, se vocês tiverem um outro e-mail que não Hotmail, deem preferência a ele. E se você fizer, né, se só tiver o Hotmail, eu sugiro até que você faça inscrição num outro e-mail, porque o Hotmail daqui a pouco vai acabar também. Mas se tiver só Hotmail, muito provavelmente os meus e-mails vão começar a chegar lá no spam. Marque como importante, me responda um e-mail para que o seu servidor, tá? Isso funciona para qualquer servidor de e-mail. Me responda lá um ok. Qualquer coisa, gente, me responde um e-mail que eu vou te mandar para que o seu servidor entenda que o meu e-mail não é spam, não é lixo eletrônico e que vocês consigam receber realmente os meus e-mails com o link das aulas. Durante essa semana também a gente vai ter lives exclusivas
para as mamães, né, para os familiares que se cadastrarem no workshop Jornada da Mãe à PLV, esse é o nome do workshop, Jornada da Mãe à PLV, do diagnóstico à cura. Então, eu vou falar ali toda a jornada para vocês, explicar tintim por tintim o que vocês podem fazer, porque o tratamento da alergia alimentar, gente, quem faz é a família, quem faz é a mãe do alérgico que está ali com ele no dia a dia. O profissional está aqui para orientar, mas quem faz o tratamento é a família, porque o tratamento é o dia a dia, não tem jeito. Então, quem tem que aprender o tratamento são vocês, para que tudo dê certo, para que o seu filho estabilize em até 6 semanas, para que você consiga economizar no tratamento, tudo isso com o método natural, o método que eu utilizei para tratar o meu filho, né, quando eu entendi depois daqueles primeiros 5 meses ali de completo desespero e que ele não parava de reagir, que eu estudei muito, me especializei no tratamento das alergias alimentares e entendi o que eu deveria fazer. Comecei a compartilhar esse método com outras mães de alérgicos dos grupos que eu participava e independente da idade, do tipo de reação que a criança apresentava, começou a dar certo para elas também, as crianças começaram a estabilizar, ficaram saudáveis de novo, voltaram para a curva de ganho de peso, pararam de ter os sintomas, melhoraram a qualidade de vida, tiveram a saúde de novo e as mães recuperaram a paz, né, no coração, a paz dentro do lar. E aí eu comecei a ver, gente, esse método funciona e funciona para toda criança, né, para todo alérgico alimentar, na verdade. Funciona para criança, para adolescente e para adulto, porque o tratamento das alergias alimentares, ele tem a mesma base para todos os alérgicos, para toda a idade, né? Um passo a passo ali, onde eu identifico quais alimentos a criança reage, o grau de sensibilidade, por qual via ela reage, e ali a gente vai fazendo o processo de investigação para entender todo o processo da criança, porque cada criança reage de um jeito, gente, essa é a dificuldade no tratamento da alergia alimentar, e a gente tem que entender esse passo a passo para conseguir estabilizar a criança, fazer com que ela fique realmente saudável e feliz de novo e se desenvolva da forma correta, né? Tenha a sua saúde recuperada e seja como qualquer outra criança aí, feliz e crescendo e se desenvolvendo bem. Isso é possível, né? Você pode ter o seu bebê, a sua criança saudável e feliz de novo, gente. Isso é possível. Eu vou compartilhar com vocês tudo isso no meu workshop. Então, divulguem. E também, olha só que legal, para quem fizer a inscrição aí gratuita, né? Registrando o e-mail no link da minha bio, no Arrasta Pra Cima ou lá no meu site, eu vou liberar essas aulas ao vivo, né, essas minhas lives que eu faço, que hoje só estão liberadas para as minhas alunas do programa de acompanhamento de alergias alimentares ou para as mamães que participam da minha comunidade fechada no Facebook. Essas mamães, elas têm o acesso a todas as minhas lives, têm login e senha, podem ver e rever a hora que elas quiserem. Elas podem me fazer perguntas, já tenho perguntinhas delas ali, ó, eu vou responder, né? Elas têm acesso a me fazer perguntas nas minhas lives de segunda, terça, quinta e sexta-feira, é exclusiva para elas. Elas também me fazem perguntas lá na comunidade fechada do Facebook, as outras mães interagem, trocam dicas, sempre que dá também eu passo por ali e respondo as perguntas pelo Facebook, mas ela, né, a comunidade é acesso às lives e a me fazer perguntas durante as lives. Eu respondo para as mamães aqui e o programa de acompanhamento, aí sim, é um programa mais completo, a gente tem mentorias semanais, eu respondo a todas as dúvidas diretas, né, das mamães, oriento o tratamento, suplemento se for necessário, oriento dieta, oriento fórmula, faço todo o acompanhamento da introdução alimentar, né? Faço todo esse acompanhamento realmente do diagnóstico até a cura dentro do meu programa online. Então, o workshop eu vou falar sobre tudo isso de forma gratuita para vocês, tá? Então, aproveitem, não percam essa oportunidade, porque eu realmente não sei quando eu vou fazer um outro workshop. E para você que se inscrever, você vai ter um acesso liberado por um curto período de tempo a essas lives que hoje só as mamães que participam da minha comunidade e as mamães que participam do meu programa têm acesso. 2 recadinhos importantes. Se você quer fazer parte do meu programa online de acompanhamento, gente, eu tô com as vagas abertas só até amanhã, tá? De verdade, depois eu fecho, eu vou seguir aí com a turma, orientando todo mundo, estabilizando as crianças, orientando todo o processo no caminho seguro até a cura, e eu realmente não sei quando eu vou abrir novas vagas, tá? Esse momento de pandemia aí, consultórios fechados, então
aproveitem essa oportunidade se vocês querem o meu acompanhamento. Me manda um direct aqui pelo Insta, tá bom? Para quem quer participar da minha comunidade do Facebook, a comunidade, gente, eu fiz realmente assim de forma bastante acessível, né? Para quem até gostaria, mas não conseguiu por algum motivo, não é a prioridade nesse momento entrar no meu programa de acompanhamento, mas quer ter acesso às minhas lives, quer me fazer perguntas aqui durante as lives e quer a comunidade do Facebook para troca de informações ali com as outras mamães, tem um investimento de apenas R$ 29,70 por mês. Você fica a quantidade de meses que você quiser, né? A qualquer momento você pode sair da comunidade, pede o cancelamento da assinatura. É uma assinatura de R$ 29,70 por mês. E aí você tem acesso a todas as minhas lives e a me fazer perguntas aqui e lá na comunidade do Facebook. O botão para você entrar está aqui no link da minha bio do Insta também, tá? Do Instagram é @JulianaMaiaNutriPLV, para quem está me vendo pelo YouTube. E o programa online, só até amanhã, me manda um direct aqui pelo Instagram também, que a gente conversa melhor, tá bom? Então, deixa eu responder as perguntas das mamães que participam aqui da minha comunidade e das minhas alunas. Perguntas hoje, né, sobre esses sintomas, vou tentar dar prioridade, mas se tiver alguma outra coisa também eu vou responder. Enfim, sobre o mundo das alergias alimentares, vamos lá. A Aline perguntando aqui, falou que iniciou um suplemento e acordou com muitos gases. Fez um cocôzinho, geralmente não acorda à noite, o cocô é nesse horário. Pode ter sido pelo suplemento? Aline, depois eu quero que você coloque para mim lá na comunidade a quantidade que você utilizou e qual foi o suplemento, mas muito provavelmente não seja. Eu acredito que tenha acontecido alguma outra coisa, porque esse suplemento que você está me perguntando aqui, né, pouquíssimas, eu tenho um relato de algumas mães, aí quando a gente foi investigar era uma outra coisa, começou a achar que era o suplemento, mas era outra coisa, né, mas é claro, existe a individualidade, cada criança é sensível num ponto, a gente tem que investigar, tá? Eu vou te ajudar a investigar melhor. Então, primeira coisa, coloca para mim lá qual foi a marca que você utilizou desse suplemento e a quantidade, e aí a gente vai passar o pente fino aí também para ver se teve o contato com alguma outra coisa, porque que ela começou a se apresentar assim, tá? Mas é muito pouco provável que seja reação a esse suplemento. Também está em tratamento com refluxo, com medicamento aqui. Melhor esperar inserir o ferro e finalizar o tratamento para dar... Ah, tá. Então, olha só, Aline, vamos lá. Aí você falou de um outro suplemento aqui que é importante falar para todo mundo, que é o suplemento de ferro, né, gente? O ferro combate a anemia, que eu falei aqui que é tão grave, né, em crianças em amplo desenvolvimento, em amplo crescimento. Então, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, entraram e todos têm esse consenso que é melhor suplementar o ferro em crianças do que a criança ter o risco de desenvolver anemia. Então, é um ferro profilático que a gente fala. Muitas vezes a criança não tem anemia instalada, mas é melhor ela tomar o suplemento para ela nem ter o risco de ter anemia. Por isso que é prescrito esse suplemento para a grande maioria aí dos bebezinhos, né? O pediatra prescreve. Só que para a criança que tem o intestino muito sensível, tem reações intestinais, né, tem inflamação intestinal e tem a PLV, alergia à proteína do leite de vaca ou alergia a outro alimento que dê sintomas gastrointestinais, o suplemento de ferro é uma característica físico-química mesmo desse suplemento, tá? Não é porque, na maioria das vezes, ele nem vai ter traços da proteína do leite nele, não. Pode até ser isso, pode ser que ele compartilhe maquinário, que tenha traços e que a criança reaja. Mas fora isso, né, que isso tem que ser olhado, ler bula, entrar em contato com o saque e tudo mais, a característica mesmo do suplemento de ferro, ele agride a mucosa intestinal. E uma mucosa que já é mais inflamada, tende a inflamar ainda mais. A criança tem ali reações intestinais que parecem muito com a reação da alergia alimentar que ela sente, né? Dor intestinal, distensão, excesso de produção de gases, muco e às vezes até sangue nas fezes, pela presença do suplemento de ferro.
Então, o que eu sempre oriento, gente? Tem que ter muito cuidado com o suplemento de ferro. Se você está introduzindo suplemento de ferro, que seja só ele, não faça nada associado, porque vai dar dúvida. Muitas vezes é o suplemento de ferro que está causando esses sintomas do seu filho, de dor, mais gases, distensão, e não esse outro suplemento aí que a gente estava conversando aqui, né, Aline? Então, tá entrando com um suplemento, não entre com outro. Se é criança que tem, né, a PLV, tem sintomas gastrointestinais, está com desconforto, está com dor, muco e sangue nas fezes, na grande maioria das vezes, claro que isso tem que ser analisado, desde que a criança não tenha uma anemia instalada, eu oriento suspender um pouquinho, observar se a criança estava reagindo, na verdade, ao suplemento de ferro. Se está, aí avalia junto com o pediatra se realmente naquele momento há necessidade ou não, se a criança tem uma anemia instalada. O pediatra vai fazer os exames clínicos ali, tem como olhar as mucosas para ver se elas estão branquinhas, né, hipocoradas. Pode ou não pedir um exame de sangue também para confirmar. Mas também às vezes a criança está com anemia e ela não tolera o ferro oral. Aí tem outros mecanismos que a criança pode ter contato com esse ferro que não vai dar esse sintoma intestinal. Então para um pouco, tá, Aline? O que eu te recomendaria é parar um pouco esse suplemento de ferro, se o seu filho não tiver realmente anemia instalada, observar se esses sintomas são do ferro. Para todos os suplementos. Observa se ele melhora. Melhorou, volta com esse outro suplemento, não com o de ferro primeiro. Entra com esse suplemento primeiro, uns 4 a 5 dias ali, observa, a criança ficou bem? Ótimo, então não era esse outro suplemento. Passou. E aí, gente, espera a criança melhorar, né, esses sintomas intestinais, e você pode tentar entrar com suplemento de ferro, uma gotinha, evoluir uma gota por vez. Na grande maioria dos suplementos, né, não são todos os suplementos de ferro, tem alguns que são mais concentrados, tem que olhar aí qual foi a prescrição do médico. Geralmente, na grande maioria dos suplementos, é uma gota por quilo de peso, tá? Tem algumas exceções aí, olhem a prescrição médica. Tem alguns que são mais concentrados. Então, uma gota por quilo de peso. Digamos que a criança pese ali 8, 9 quilos. Você não vai começar logo de cara com as 8, 9 gotas. Você começa com uma gota por dia, observa ali uns 2, 3 dias, entra com mais uma gota, observa mais um pouquinho e vai aumentando, vai fazendo uma evolução mais gradativa, tá? Porque a criança pode muitas vezes estar fazendo reação ao suplemento e não uma reação de alergia à proteína do leite de vaca. Então fiquem atentas nisso. Na dúvida, para tudo, espera a criança melhorar, entra com uma coisa por vez. Esse é um mantra, né? Eu tenho as minhas alunas sabem que eu tenho vários mantras aí no tratamento da alergia alimentar. Um mantra, né, que é quase um guia assim de todo o tratamento com a criança com alergia, faça uma coisa por vez, não vai começar um monte de coisas juntas, não vai testar um monte de coisas juntas, porque se der reação, você nunca vai saber, né, vai dar dúvida o que foi. E é melhor a gente ter uma certeza do que ter várias dúvidas. Então, anotem esse mantra aí. A Mari me perguntando aqui, bom dia Ju, bom dia Mari. Depois que descobri a PLV e comecei a restrição, o cocô do meu bebê melhorou. Ele não faz em todas as mamadas mais, ótimo. É normal também, né? É normal também. Se fossem todas as mamadas, desde que ele não tivesse dor, desconforto, não viesse muco e sangue nas fezes, mamar, né? A criança está bem clinicamente, como eu falei aqui no início, e o cocôzinho sai ali normal, amarelinho, com os gruminhos, né? Uma consistência mais líquida, se está em aleitamento materno exclusivo ou se está em uso de fórmula normal, mas a criança está bem clinicamente, também seria normal fazer em todas as mamadas. Não está normal se tem um odor forte, se está passando ali de 7, 8, 9, 10 vezes ao dia, né? Eu já cheguei a trocar no meu filho, quando ele estava em ampla reação alérgica, gente, 13 fraldas no dia. E era um cocô que outra coisa, é uma outra característica também de algumas crianças com alergia à proteína do leite de vaca. O mínimo contato das fezes ali com a parte de fora da bundinha assa a criança de uma forma assim incrível. Meu filho tinha isso, tinha vez que ele ficava com a bundinha parecendo um fígado, em carne viva, de tanta assadura, e não era porque eu era uma mãe descuidada, né? Eu sei que já algumas alunas minhas escutaram isso de profissional de saúde, porque você não está cuidando do seu filho direito, você não troca a fralda na hora que precisa trocar. Não é isso, gente.
questão da alergia, né, como eu falei, essa questão que não digere, as bactérias atuam ali, as fezes ficam muito ácidas e vem também com resíduo da proteína. Essas fezes ácidas e com resíduo de proteína causam essa assadura, é um mínimo contato de tempo ali das fezes com o bumbum, sapeca o bumbum da criança de uma forma incrível. Então assim, eu ficava super atento, meu filho evacuava, eu já corria para trocar a fralda e mesmo assim ele assava inteiro do bumbum ficar em carne viva. Isso também é essa assadura que nunca cura, que nunca melhora, busunta, pomada ali, pomadas caríssimas e não melhora, pode ser alergia à proteína do leite de vaca, tá? Gente, a minha live no Insta aqui vai cair, mas eu vou continuar com as minhas mamães, as mamães da minha comunidade aqui pelo Facebook respondendo às dúvidas, tá? Então vamos lá, o workshop, se inscrevam, link na bio, no arrasta pra cima, eu vou colocar, gratuito, dos dias 11 a 18 de maio. Meu filho querendo passar aqui. Então se inscrevam, espalhem a notícia. Comunidade do Facebook, minha comunidade fechada. Quem quiser participar também, R$ 29,70 por mês, link na bio. E o meu programa de acompanhamento super completo, onde eu oriento realmente o tratamento aí de cada criança com muito carinho. Quem quiser entrar no meu programa, só até amanhã me manda um direct aqui pelo Insta, tá bom? E vai acabar a live aqui no Insta, gente. Eu continuo respondendo as minhas mamães aqui pelo YouTube, tá? Quem estiver aqui no YouTube comigo, ou quem quiser ir lá pro YouTube para me ver respondendo as perguntas, vem comigo. Meu canal do YouTube, tudo meu, gente. É Juliana Maia NutriPLV. YouTube, Insta, Facebook e site. Deixa eu terminar de responder a pergunta da Mari aqui. É normal também? É normal. Ele precisa usar suplemento? É necessário? Mari, esse suplemento que você está falando aqui, que é um suplemento, né, gente, é uma prescrição que eu passo para as minhas mamães, ele ajuda muito na questão do amadurecimento ali da imunidade e também na recuperação do intestino, tá? Na cicatrização mais rápida, ajuda muito, eu gosto muito de usar esse suplemento e em algumas crianças tem assim, faz toda a diferença, Mari. Então me peça a prescrição, Mari, lá, né? Como seu filho tem sintomas gastrointestinais, eu acho importante sim entrar com esse suplemento. Deixa eu só finalizar a live aqui do Insta, gente. Deixa eu compartilhar. Então, maravilha. E a Mari me pergunta aqui também, Ju, outra coisa. Meu bebê tem sintomas gastrointestinais e às vezes apresenta bolinhas pelo corpo. Posso dizer que ele já é misto? Provavelmente. Precisa exame neste caso? Acho que ele está reagindo à soja também. A Fabrícia falando aí, ó, que o suplemento funciona mesmo, né? Que é uma outra aluna do meu programa. Gente, esse suplemento ajuda muito, né? Logicamente, a gente tem que fazer todo o tratamento de forma correta. Tem que tirar a proteína, mas ajuda a restaurar esse intestino que foi machucado e ajuda muito no amadurecimento aí do sistema imunológico, que é tudo que a gente quer, né, gente? O sistema imunológico amadurecido tende a criança a adquirir a tolerância às proteínas alimentares de forma mais rápida. Então, Mari, vamos lá. Bolinhas pelo corpo. Pode ser dermatite atópica, que pode estar ligada, sim, à reação a algum alimento. Dermatite atópica é mista, então tem a presença de células que não aparecem nos exames, mas pode ter presença de anticorpo e imunoglobulina E. Então, algumas crianças que têm dermatite atópica ou tem asma ligada à alergia, né, que são reações mistas, podem ter o IgE positivo no exame de sangue, pode ajudar. Ou então, o exame de sangue ele é mais invasivo, né, tem que tirar sangue ali do bebê. Às vezes fazer o prick teste com o alergista no consultório, assim que essa pandemia passar, né, é uma outra opção também. O prick teste também detecta IgE. Tá? E a picadinha é bem mais superficial, meu filho fez, não chorou em nada, não fez nem careta, então é bem mais tolerável ali para criança, né, para o bebezinho. Eu gosto mais do prick teste para criança muito novinha. É lógico que o exame de sangue do IgE específico, ele é muito mais específico, ele detecta inclusive a qual proteína do alimento a criança pode estar reagindo, mas pode ter IgE positivo ou não para dermatite atópica, tá? O importante aí na dermatite atópica é lembrar que ela é multifatorial, é uma pele muito sensível, com as fibras muito abertas e desidrata muito fácil, tem que hidratar.
Tem que ter muito cuidado aí com banho quente, a criança suada, calor, então dê um banho de sabão, mas dê banhos de água também, tá? E só um banho de sabão por dia. Lave bem, né, com uma água fresquinha sempre, deixe sempre a criança bem fresquinha. Isso vai melhorar. Hidratar pelo menos 2 vezes ao dia. Isso é muito importante para ela melhorar a pele. Além de fazer a dieta também, né, de forma correta. Mas então, assim, a princípio, se você suspeita da soja, o que eu te oriento? Faça a restrição por pelo menos 2 semanas, observe se melhora. Se tem a melhora, volte a consumir aí produtos que podem conter soja. Não consuma de cara o produto contém soja, não. Pode conter soja primeiro e observa se a criança volta a agravar um pouquinho os sintomas, tá? Tinha uma última pergunta aí? Não, então era essa da Mari. Menina, se ficou alguma dúvida, podem me mandar. Lembrando que hoje é feriado, né? Tô aqui na live, mas estou de folguinha aí, vamos dizer. Amanhã eu volto respondendo vocês lá no programa e na comunidade com todo carinho, tá bom? Sempre conto com vocês como minhas embaixadoras aí de difusão da informação. Marquem as mamães aqui também nos meus canais gratuitos, nas minhas lives, né? Nos posts aqui também. Se vocês acharem que vale a pena, né, ser compartilhada essa informação, eu peço sempre essa ajuda de vocês. Então, excelente feriado para vocês, dia 21 de abril. Beijo e até a próxima live, que é amanhã às 11 horas.